te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus que resumistes toda a sagrada lei no amor e a vós e ao próximo. Concedei-nos que, observando os vossos mandamentos, mereçamos chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. A palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, no versículo de 7 a 9. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei decolar João. Quem é este homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, amados, ela fala que Herodes, ele procurava ver Jesus. Quando nós falamos dessa passagem, trazemos para o nosso coração, então, esse desejo de querer ver Jesus. Esse é o sentido da nossa vida. E esse desejo de ver Jesus, tem aqui no livro do profeta Ageu, fala de fazer uma morada para Deus. Olha que coisa linda isso, né? Fazer uma morada para Deus. Quer dizer, como nós fazemos uma morada para Deus? A morada para Deus é o nosso coração cheio de bondade, cheio de amor, desejando, né, o conhecimento da verdade que é o próprio Deus. Então, é isso que o profeta hoje nos ensina. Ser morada de Deus, fazer uma morada, construir, edificar uma morada para Deus. No Evangelho fala de Herodes, que Herodes ele via falar de Jesus, que a fama de Jesus se estendia, a fama crescia a cada dia, e isso ele queria ver Jesus, mas não com esse desejo de fazer uma morada do teu coração, uma morada de Deus. Mas ele queria ver Jesus porque isso o incomodava. Incomodava porque, na verdade, ele não entendia nada. Porque ele fala que ele tinha decolado João.
Mas por que que ele decolou João? Porque João o incomodou. Porque João o incomodou, porque ele tinha a sua vida desregrada com a Herodíades, e João recriminou isso, não aceitou isso, porque João veio para revelar a verdade, porque João era a morada de Deus. E ele então, num momento que conhecemos bem essa história, ele decolou João. Quer dizer, ele ao fazer isso, ele eliminou a voz, mas não a palavra. Por isso, então, no tempo oportuno, volta de novo. Aí volta de uma forma totalmente superior, que aí agora é o próprio Filho de Deus, amado de Deus, aquele que João tinha revelado, que volta então para transmitir a admiração do seu povo, porque ele veio para revelar claramente toda a verdade que João já tinha anunciado. E esse incômodo que gerou, que levou ele a fazer aquilo com João, tirar a vida de João, volta à tona novamente. Então aqui ele fala que quem é esse homem? Eu quero ver Jesus. Quer ver Jesus porque o incomodava, porque tirava dele o sossego. Agora, se olhar para o mundo, amados, muitas vezes as verdades que Jesus quer nos revelar, para que nós possamos viver seus mandamentos, são verdades que libertam, são verdades que converte, que santifica, que leva à vida eterna, como diz na oração do Oremos inicial. Agora, o que Herodes estava vendo era o incômodo, porque aquilo que ele fazia era contrário às verdades reveladas por Jesus. Então, assim nós vemos no mundo quantas palavras mal faladas, quanta vivência errada. E aí então quando fala que Deus não aprova esses tipos de coisas que muitas pessoas vivem, e aí então querem se eliminar. Quer conhecer esse Jesus para eliminar, e não para acolhê-lo e fazer de Jesus a sua morada. Então que nós possamos nessa reflexão pensar bem, que riqueza é essa de nós conhecer os mandamentos de Deus, conhecer os dons de Deus, conhecer a finalidade de Deus e poder então trazer para o nosso coração esse desejo de viver e contribuir com essas verdades, mesmo que custe a vida, mas que possamos viver realmente porque conhecemos Jesus. Não é querer simplesmente conhecer, mas conhecer verdadeiramente Jesus e fazer de Jesus a nossa morada, edificar a morada de Deus na nossa vida e no nosso coração, para que possamos viver aquilo que é vontade de Deus. Deus não é para nos incomodar, Deus é para nos santificar, para nos curar, para nos libertar. Ele veio para isso, ele veio para trazer para nós a salvação. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.
basta.